Primeiro eu queria parabenizar muito o pessoal do PSOL por esse evento tão importante, dizer que eu estou aqui muito feliz de poder estar com vocês, não só para discutir esse tema tão decisivo para nós, mas também para dar o meu apoio à candidatura da Mariana Conte, a vereadora, uma candidatura absolutamente central para o nosso partido e para as lutas que virão, também a candidatura da Marcela, de todos aqueles que dentro do PSOL compreendem claramente a urgência do tipo de problema que a gente está tratando exatamente agora. Vejam, talvez uma maneira de começar a discussão seria lembrando a vocês de que, mais ou menos no começo da década de 70, um grupo de sociólogos, de estatísticos, de economistas, de cientistas sociais se organizaram para fazer um estudo de previsão sobre o que aconteceria no mundo em 50 anos. Esse estudo tem um nome que se chama Os Limites do Crescimento. Ele foi patrocinado pelo antigo Clube de Roma. E nesse estudo, pela primeira vez, apareceu de maneira muito clara, com todos os dados, o seguinte paradoxo: um sistema como o nosso, baseado na ideia de crescimento exponencial, chegaria em 50 anos ao colapso. Chegaria ao colapso porque havia uma questão insolúvel. Não era possível um crescimento exponencial contínuo em um horizonte de recursos finitos. Então nós teríamos, mais ou menos, em 2030, um sistema de crises, que seria a crise ecológica, crise demográfica, a crise ecológica impulsionaria a crise social, a crise econômica e uma crise política. Vejam que coisa interessante, isso de fato aconteceu. Ou seja, quando foi levantado aqui que já haviam dito que essa situação presente era uma situação que deveria ser evitada, que ela estava evidente, que nós estávamos caminhando para lá, os dados são concretos, os números estavam lá, todo mundo sabia. Isso a ponto de um dos maiores intelectuais que esse país já teve, o economista Celso Furtado, 2 anos depois escreve um livro que se chama O Mito do Desenvolvimento Econômico. Ele diz mais ou menos o seguinte: veja que coisa interessante, se é verdade o que esse relatório mostra, então toda essa ideia de que nossa economia tem que ir em direção ao progresso e ao desenvolvimento, essa ideia de que os povos subdesenvolvidos, as pessoas pobres, os países subdesenvolvidos, as pessoas pobres vão poder ter um padrão de vida igual ao das pessoas ricas, isto é simplesmente um mito. Isto nunca ocorrerá, nem nunca pode ocorrer, porque se porventura isso ocorresse, o sistema inteiro entrava em colapso. Todo o sistema entrava em colapso, ou seja, não há base material para isso, pura e simplesmente. Os limites do crescimento eram limites materiais do mundo, esses limites que nós estamos vendo agora. Só que há um problema, quando isto fica evidente, o que acontece? Nós temos lugar para falar sobre isso, porque o Brasil é hoje a maior fronteira de devastação ecológica do mundo. Para que vocês possam ter uma lembrança de onde nós estamos, em 2022 nós tivemos 18 árvores derrubadas por segundo no Brasil, por segundo. E só agora nós podemos perceber, o mundo inteiro vê, pasmado, surpreso, o processo de devastação e de queimada ao qual nós estamos submetidos. Só que o dado é que isso não surpreende ninguém, não é surpresa nenhuma, porque de fato é assim que funciona, sempre funcionou esse país. Um país baseado, que se criou no roubo de terra e na queimada de florestas. E a gente está vendo isso agora, mais uma vez, só que em uma escala cada vez mais acelerada, onde fica muito claro que a nossa vida nas cidades é um detalhe no interior do processo de produção. Essas cidades nossas do interior de São Paulo, que cheiram a restilo, certo? Essas cidades onde a gente percebe a todo momento que ela parece que é simplesmente um espasmo dentro de uma plantação de cana, que ela é só um acidente dentro de uma grande plantação de cana, isso lembra muito claramente como nós somos simplesmente
uma exceção dentro desse processo. A gente não é a coisa mais importante. Mais importante é que o processo não pare, custe o que custar. Porque quando o capitalismo entra em crise, ele não para, ele acelera. Um sistema baseado na ideia da maximização dos interesses individuais, a ideia de que, afinal de contas, é através dos interesses individuais cada vez mais maximizados, é que a riqueza é produzida, é que o desenvolvimento é produzido, só podia chegar neste tipo de catástrofe. A catástrofe consiste em dizer, ora, mas afinal de contas uma crise é sempre uma oportunidade de negócio, entendeu? Afinal de contas, veja só, a gente teve um estado que caiu água abaixo literalmente, né? Rio Grande do Sul. O que vocês acham que vai acontecer agora? Vocês acham que vai ter, que a gente vai parar e falar, não, mas realmente nosso sistema de ocupação do solo estava totalmente errado. Não, mas não tem a menor condição de a gente continuar o mesmo modelo de produção. Alguém acha mesmo que isso vai acontecer? Ou vocês acham que o que vai acontecer é aqueles que conseguiram sobreviver vão falar, olha só, aquele pequeno agricultor lá não tem mais dinheiro nenhum, pô, vamos comprar a terra desse sujeito e vamos comprar de outro, vamos monopolizar, e quando você vê, o sistema está muito mais monopolizado, o processo de acumulação está muito mais forte e na mão de poucos. É assim que o processo funciona e no fundo todos vocês sabem que é isso que vai acontecer. Ou seja, ele não vai parar. Ele vai acelerar, porque ele acelera nas suas duas ilusões fundamentais, de que há uma espécie de extração infinita de valor da terra e do trabalho. E nós estamos vendo isso agora. E eu acho importante que a gente está aqui nesse momento, porque é muito provável que nós sejamos praticamente a última geração que ainda pode fazer alguma coisa. Nossa responsabilidade histórica é enorme, é infinita. Se nós errarmos agora, são gerações e gerações que vão viver uma situação indescritível e inimaginável. Eu não tenho nenhum pendor para apocalipse, para fazer descrições apocalípticas, mas o fato é que isto é uma situação real. Nós estamos vendo isso todos os dias. Daqui a pouco nós vamos nos acostumar ao fato de que nós temos as cidades envoltas em fumaça. A cidade envolta em uma situação cada vez mais irrespirável, com problemas de saúde cada vez mais graves, com mortalidades que aumentam de maneira exponencial. E o sistema não vai parar por causa disso. Ele não vai chorar os corpos das pessoas que vão ser mortas, como nós vimos isso no processo da pandemia. Não há parada nesse processo. A única parada que vai ser efetiva vai ser a parada produzida pela luta daqueles que não concordam em hipótese alguma que isto continue. E é fato que nessa luta nós estamos bastante isolados. A verdade é essa, porque é impensável que o que nós vimos nessas últimas semanas não tenha sido um impulsionador para uma resposta global de governo federal, de governo estadual, de governo municipal. Uma resposta que, por exemplo, exigiria a decretação de um estado de emergência climático, imediatamente, que retiraria do Congresso atribuições legislativas contra os interesses da natureza. Falei, o Congresso não pode mais legislar sobre isso. Essas questões não podem mais ser legisladas por grupo nenhum. Qualquer questão que toque direitos da natureza vai ser agora objeto de plebiscito, objeto de sufrágio universal, objeto de discussão aberta com a população inteira, certo? Nós devemos ter situações onde, se você chega num limite, como o limite que nós chegamos agora, então para a produção. Então a produção para por uma semana, até para os atores dos agentes econômicos perceberem que existe um limite e que esse limite vai ser respondido. A situação é extrema, as respostas só podem ser extremas. Não há mais respostas de conciliação dentro de um processo como esse. São conciliações em cima das nossas vidas, são conciliações em cima da nossa saúde, são conciliações em cima do parco futuro que a gente ainda tem. Certo? Então isso, não há nenhum poder político que tenha um direito nesse sentido, nenhum poder econômico que tenha um direito nesse sentido. Então é um dado absolutamente central que nós compreendamos o seguinte: bem, para situações extremas, respostas extremas, e nós estamos no centro desse processo. Mais uma vez eu gostaria de insistir, no centro desse processo, porque o Brasil fez uma opção.
uma opção equivocada, uma opção errada, que nós estamos pagando isso todos os dias. Uma opção de crescimento através do privilégio, do agronegócio e do extrativismo o mais brutal possível. Esse é o resultado. Quem quer as causas, quer as consequências. Essas são as consequências. Então só tem um jeito, mudando a causa. Mas é muito fácil a gente falar isso, afinal de contas você come o quê? Bem, com certeza eu não como soja. Cana-de-açúcar também não. Milho, talvez. Ou seja, é claro que a gente sabe que isso é uma mera e simples falácia. 70% de toda a base alimentar que nós temos vem de agricultura familiar, não vem do agronegócio. Ao contrário, poderia lembrar vocês que plantações de arroz, de feijão e de mandioca caíram entre 30% e 50% nesse país. E que há muito pouco tempo atrás a gente tinha 30 milhões de pessoas passando fome aqui, enquanto o agronegócio batia recordes de exportação. Então, na verdade, o que acontece é nós transformamos o nosso espaço em um espaço de produção de commodities agrícolas, que ninguém usa, que é uma indústria, isso é uma fábrica. Nós estamos no meio de uma fábrica, nós estamos vivendo dentro de uma fábrica, só que a fábrica não tem agora a planta industrial clássica. A fábrica é toda a plantação, é todo o espaço que a gente vê onde não tem mais paisagem alguma, um espaço onde vê que não tem mais natureza alguma, tem valor produzindo valor. Tem um processo contínuo de crescimento exponencial que ainda por cima não beneficia a população. Foram 10 minutos, professor. 10 minutos? Tá bom, ótimo. Então, insisto nesse ponto simplesmente para dizer, isso mostra que esta é para nós hoje a pauta prioritária, a pauta central. Esta é a pauta que deve nos mobilizar. Essa é a pauta que faz a esquerda ter alguma função nesse momento. Mas essa pauta, ela indica, entre outras coisas, a consciência de uma irreconciliação fundamental com o sistema produtivo, tal como ele se desenvolveu nesse país. Não há como reformar um sistema dessa natureza. Não haverá reforma, haverá bala. É claro, todos vocês conhecem, é impossível você impor um limite ao processo de acumulação primitiva vinda do setor agropecuário brasileiro, porque sempre foi assim, desde 1500 até hoje, a lógica é muito clara e ela nunca parou, e não vai parar agora. Não é uma crise que vai parar essa, nada nesse sentido. Então é importante que a gente entenda de uma vez por todas que dentro desse processo, isto fortalece a nossa consciência da necessidade de uma discussão radical a respeito do nosso modelo produtivo e das opções produtivas. Agora, eu insistiria num ponto. Claro que, de uma maneira ou de outra, isto abre um tipo de discussão que vários setores da sociedade preferem não ter. E a gente percebe a dinâmica suicida desse processo. Vejam só, nós vimos, quando a gente fala em suicídio, a gente viu o que aconteceu na pandemia. A gente teve nesse país 700 mil mortes contadas. São as mortes que a gente conseguiu contar. Provavelmente as mortes são muito mais. Isto fez com que certos setores, principalmente os setores hegemônicos da sociedade, tivessem uma consciência a respeito do que significa preservar o corpo social coletivo, o que significa colocar o corpo social coletivo na frente. Não, o que a gente ouvia era discursos do tipo, bem, esse corpo é meu, eu vacino se eu quiser, afinal de contas eu tenho minha liberdade, não é minha propriedade de si mesmo, não é ser proprietário de si mesmo. Então, bem, o corpo é meu, o problema é meu. A gente sabe muito bem, primeiro, o corpo não é seu, certo? Não que eu seja espírito ou qualquer coisa parecida, certo? Mas é sempre para lembrar, não tem nenhum corpo individual, ninguém nunca viu um corpo isolado nesse mundo. O corpo já nasce completamente conectado com milhões de outros corpos. Nossos corpos sempre são corpos em conexão, nunca são corpos individualizados. Se da vida à morte são sempre corpos em conexão. Então a conexão tem direitos.
Um pouco de estruturalismo na vida pode fazer bem, entendeu? Ou seja, as relações vêm antes dos indivíduos. Se as relações vêm antes dos indivíduos, então o corpo social tem mais direito do que os corpos individuais, que são uma abstração, que eles não existem dessa forma, nunca existirão. Se você se infecta, isso não é um problema seu, meu amigo. Isso é um problema seu, do seu vizinho, da pessoa com a que você passou, que nem te conhece e que, no entanto, vai sofrer as consequências do que você fez. Então isso mostra uma coisa muito, muito clara. Naturalizamos uma ideia de liberdade que é simplesmente um convite ao genocídio, que é um convite à catástrofe. Essa liberdade é inefetiva, é irreal, não faz o menor sentido. Só que o fato é, por que ela tem força hoje? Porque as pessoas são muito individualistas? Porque afinal de contas elas só pensam nelas mesmas? Eu diria não, e eu terminaria um pouco por aqui. Ela tem força hoje porque as pessoas sabem muito claramente onde elas estão. A gente fala sobre a ascensão da extrema-direita, sobre as fake news da extrema-direita. Eu terminaria só lembrando a você do seguinte: sabe por que a extrema-direita tem força? Porque eles falam a verdade. Não é porque eles fazem mentira, é porque eles falam a verdade. E a gente deveria partir daí. Sabe qual é a verdade que eles falam? A questão é saber onde que eles falam e como eles falam. Eles estão falando mais ou menos o seguinte: essas crises que vocês estão vendo, elas não têm solução. Não tem solução dentro do sistema que a gerou. Só que não tem outro sistema, é esse. É só esse. Então só tem uma solução. Vai se salvar uma parte só. As outras não vão, o resto não vai ter como salvar. Vai salvar aqueles que são os objetos da preferência nacional. Vai salvar aqueles que são os empreendedores. Vai salvar aqueles que são os abençoados. O resto não tem condição nenhuma. Então você para de reclamar. E se você quer estar em que grupo? Você quer estar no grupo dos que vão ser salvos, ou você quer estar no grupo dos que vão perecer? Se você quer no grupo dos que vão ser salvos, então aceite as regras como elas são. E a regra é, mais ou menos, então, cada um vai empreender por si mesmo, cada um luta por si mesmo. É só não ter nada para atrapalhar. E cada um vai conseguir se virar. Eu insistiria o seguinte: o discurso pode ter 1 milhão de defeitos, mas ele é coerente. E ele ainda é muito mais coerente numa época como a nossa, onde até mesmo a esquerda foi capaz de naturalizar esse discurso por muito tempo e ainda continua. Sabe, o discurso do empreendedorismo periférico. Sabe, quantas vezes a gente já não ouviu esse tipo de coisa? Esquecendo que empreendedorismo não é um sistema econômico. O empreendedorismo é uma forma de violência social. É uma violência que reduz tudo e todos à condição de concorrente, à condição de competidor, onde a ideia de solidariedade é uma mera abstração, certo? Onde, na verdade, nós temos uma instalação de uma dinâmica de guerra civil contínua. Dentro desse horizonte, é impossível a gente conseguir mobilizar as pessoas para o tipo de catástrofe ambiental que nós estamos vendo. Então, por isso, é importante que a gente tenha consciência, afinal de contas, do tipo de discurso que nós precisamos desenvolver, do tipo de luta que nós precisamos desenvolver. Eu termino simplesmente dizendo, como eu havia dito no começo, nós somos talvez a última geração que ainda pode fazer alguma coisa. Não vamos desperdiçar essa chance. Era isso. Muito obrigado.